Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Tudo bem? Então, a gente vai continuar com a nossa série de estudos da MPB, a respeito da MPB. E para quem não sabe, essa música que o Rodrigo interpretou anteriormente foi uma música que foi composta na época da ditadura, por Caetano Veloso não, sempre confundo, por Gilberto Gil e Chico Buarque. O objetivo da nossa aula, o que a gente quer propor, né, então a gente, para trabalhar com vocês, foi a letra de algumas músicas, que foram compostas na época da ditadura. Então, a primeira música que a gente escolheu foi a música Cálice, que é uma música bem conhecida, talvez vocês não conheçam, mas muitas pessoas conhecem. Então, o que a gente vai trabalhar a letra dessa música com vocês, para vocês entenderem o que ela queria dizer, né? Porque tem algumas coisas dela que é bem difícil, porque são umas metáforas assim, bem difíceis, que vocês ficam pensando, meu Deus, mas o que queria dizer isso? Sabe? É difícil de entender. Então, antes da gente trabalhar essa letra com vocês, eu vou deixar vocês contextualizados de como se deu esse processo de composição. Então, um dia, Gilberto Gil, na época da ditadura, tudo que eu falar com vocês aconteceu na época da ditadura. Um dia Gilberto Gil estava na sua casa, isso foi numa Semana Santa. E aí ele começou a pensar a respeito do sofrimento de Jesus no Gólgota. E aí tem uma frase que talvez muitas pessoas conheçam, até quem não leu a Bíblia talvez conheça, ou talvez já ouviu falar e conheça, que Jesus fala, antes do seu sacrifício, Pai, passa de mim esse cálice. Que esse cálice, no caso, remete ao sofrimento. E aí que Gilberto Gil começou a se inspirar, né? Pensando nisso, pensando no sofrimento de Cristo, no Pai passou de mim esse cálice, ele começou a se inspirar para fazer uma composição de protesto com relação a todo o sofrimento que eles estavam passando naquela época, na época da ditadura. E aí teve a ideia de convidar Chico Buarque para compor uma música junto com ele. E aí quando ele estava compondo, Chico Buarque ele pensou a respeito dessa palavra cálice, que ela também remetia ao calar-se, né? Quando, pelo menos audivelmente, quando alguém escuta o cálice, se a pessoa não tiver contextualizada, a pessoa lembra do calar-se, de fazer silêncio. Então ele pensou nisso, no cálice, que era o que o regime militar fazia com as pessoas que iriam expor sua opinião a respeito do regime. E aí, como esse cálice, no caso, ficou com uma ideia de censura mesmo, entenderam? E aí que a partir daí eles começaram a compor a música. E agora a gente vai pra letra. Vamos lá, pessoal. É legal que vocês peguem um caderno e peguem também a letra da música. E conforme eu vou falando aqui, vocês podem ir escrevendo o que cada partezinha da música significava. Então, gente, vamos ler a primeira parte da música. Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Bom, o pai, por que ele usa o pai? Esse pai está se referindo mesmo a Deus. No caso, Deus, como nosso pai, ele criou cada filho e cada filho tem sua individualidade. Naquele contexto ali
de tortura, de censura. Com aquilo eles tiravam meio que a individualidade de cada um, de se expressar, que no caso seria a censura, né, que eles usavam para fazer com que as pessoas, na verdade, para forçar as pessoas a pensar da forma deles ou a simplesmente aceitar aquilo dali e tudo, e era isso. E o cálice, ele falava a respeito mesmo de sofrimento, que queria dizer que cálice era o próprio sofrimento, era tortura, era censura, era essa repreensão que eles estavam sofrendo na época. O de vinho tinto de sangue também, porque simbolizava o sofrimento. Ok. Então, continuando, aí vai repetir de novo, pai, minhas de cálice. Aí na terceira parte vai falar, como beber desta bebida amarga, ou seja, como engolir tudo isso. Tragar ou engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Mesmo calada a boca, preste atenção nisso. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Ou seja, o compositor aqui se chamando de cidade, falando basicamente isso. Olha, a gente não pode, a gente tá com a boca calada, não pode falar as claras, o nosso pensamento não pode, sabe, não pode nada disso, que são torturados. Mas dentro de mim, no caso, ele sendo cidade, se passava todo o seu pensamento a respeito daquilo, sabe? A vontade de expor aquilo, a vontade de expor o seu pensamento a respeito daquela situação que eles estavam vivendo era gritante dentro do seu peito. Então, aqui a gente vai para outra parte, que fala assim, olha, de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Ele fala assim, olha, de que me vale ser filho do Brasil, morar aqui no Brasil? Melhor seria ser filho da pontinho, entendeu? Ele queria viver outra realidade, ele fala assim, outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Ou seja, ele não queria viver aquela realidade, o compositor queria estar vivendo outra vida, sabe, outra vibe. E ninguém quer realmente, de fato, né, óbvio que ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer ser censurado, ninguém quer ser torturado. Então, ele vai falar isso, olha, eu não queria ser filho do Brasil, era melhor ser filho logo da tananã, e viver outra realidade, uma realidade menos morta, aqui é tanta mentira, aqui é muita força bruta, não queria estar aqui. É isso que o compositor queria dizer. E aí, continuando, a música repete, pai, afaste minhas escadas, e aí vai, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Ou seja, por mais que eles tivessem que ficar calados, que eles não pudessem expor suas opiniões, a vontade deles mesmo era de sair gritando e falar tudo aquilo que eles pensavam a respeito do regime. Era isso que ele queria dizer. Aí, continuando, fala assim, olha, de muito gorda, a porca já não anda. Esse de muito gorda, a porca já não anda, ele estava falando a respeito do regime, do sistema ditatorial, de tão corrupto e nesse sentido já não estava funcionando. E essa parte, ó, de muito usada, aí continuando, de muito usada, a faca já não corta. Ou seja, tá falando de um regime totalmente exaustivo, né, daquela época. E aí, como é difícil o pai abrir a porta? Essa porta, eu vi um vídeo do próprio Gilberto Gil falando que ele tava falando no sentido de, no caso da porta da liberdade mesmo, sabe, no sentido de liberdade. Essa palavra presa na garganta. Censura, mais uma vez. E aqui vai, ó. Esse pileque homérico no mundo. Este pileque homérico no mundo, de que adiantebeu à vontade. O pileque era uma gíria utilizada para quem tá de ressaca, para quem bebe. E homérico gigantesco, ou seja, tá falando era gigante o desgaste, já que o povo que estava passando por aquela ditadura estava sentindo, sabe? Estavam realmente cansados, exaustos, ressacados de tudo aquilo ali, de toda aquela situação. E aí, continuando, assim, mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Ou seja, para os militares da época, os artistas eram como bêbados, eram boêmios. E aí, só que ele fala assim, olha, mesmo com eles nos tirando a liberdade, eles não tiraram nosso cérebro, a gente ainda pensa, sabe? Era isso que ele quis dizer aqui. E aí, continuando. Vai repetir também a parte de novo, o pai é a parte de minhas calças, mas a gente vai levar pra frente, essa parte vocês já entenderam. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado, ou seja, que o compositor da ideia de esperança. Talvez aquilo tudo passe e eles voltem a uma vida normal.
quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Aqui ele tá falando de livre-arbítrio. Na época, de uma certa forma, eles tiraram as capacidades de escolha das pessoas. As pessoas tinham que viver ali do jeito deles. Se não fossem, eram torturados. Ele tá falando assim, olha, eu quero viver do meu jeito, quero, sabe, desfrutar do meu livre-arbítrio. Era isso que ele tava querendo falar. E aqui continuando, ele fala assim, pra finalizar, tá terminando. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder o teu juízo. Ou seja, o compositor queria se livrar de toda aquela situação, de tudo aquilo que os opressores, os ditadores estavam querendo pôr na cabeça das pessoas, né? Que era pensar da forma deles, pôr ali as pessoas realmente num cabresto. E aí, continuando. E aí, pra finalizar, ele fala assim, olha, quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Aqui eles usam uma tática que os militares faziam no momento de tortura, que era jogar óleo diesel ali onde estavam sendo as pessoas que estavam sendo julgadas ali por eles, né? E aí muitos deles, às vezes, fingiam que estavam desmaiados para não sofrer coisas piores lá de dentro. Era isso que ele estava querendo dizer. Então, pessoal, nossa aula acaba por aqui. A gente espera que vocês tenham aprendido muito, porque a gente tem aprendido muito com vocês também ao longo dessas aulas. E o que a gente quer é que vocês levem essa atividade para a vida, sabe? Como que vocês vão aplicar ela na vida de vocês? Prestando atenção nas letras das músicas que vocês escutam. Tá entendendo? Porque cada música que vocês ouvem, elas querem dizer alguma coisa, elas passam alguma mensagem. E vocês têm que filtrar aquilo que vocês ouvem. Sabe, muitas músicas que a gente ouve por aqui músicas que degrinem a imagem da mulher, músicas que degrinem a imagem do homem. Então a gente tem que se atentar muito ao que a gente escuta. E a gente já passou música Cálice com vocês e agora a gente vai, na próxima aula, passar outra música composta também na época da ditadura. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Um beijo, tchau, tchau.